Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um ótimo sábado para todos vocês ligados aqui no canal. Esse vídeo é um oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você usa a palavra promocional AV+, e ganha aposta em dobro. Na sua primeira aposta, você vai aqui no primeiro comentário, você coloca lá o link, clica, faz um cadastro, faz a sua primeira aposta, coloca lá AV+, como palavra promocional e vai dobrar. Colocando 40, vai para 80, 80, 160. Legal que você fica com um lastro, um dinheiro guardado para poder fazer outras apostas. A 1xBet é uma empresa séria que paga rápido, paga bem e é apoiadora de grandes campeonatos pelo mundo e também de grandes equipes. 1xBet, parceira do canal Ave Mais. Bom, amanhã tem jogo, 4 da tarde, o Vasco da Gama pega o Resende na última partida da disputa da Taça Guanabara, já vencida pelo Fluminense, campeão que hoje empatou com o Boa Vista. O Fluminense é o primeiro, o Flamengo é o segundo, e amanhã estarão disputando Vasco e Botafogo por terceiro e quarto lugares. Por que é tão importante isso? Para poder casar a questão dos cruzamentos nas semifinais. Se o Vasco da Gama for quarto colocado, vai pegar o Fluminense em 2 finais de semana, no final de semana que vem e no outro final de semana, por conta de jogos do Fluminense no meio de semana pela Copa Libertadores da América. Para muitos, uma vantagem, porque o Vasco tem uma semana para descansar e se preparar. Mas pega um time contra quem o Vasco jogou e foi atropelado pelo time B. Mas, para muitos, não é um time tão forte como o do Flamengo. Se o Vasco ficar em terceiro lugar, o Vasco pega o Flamengo. E aí pega na quarta e já pega no final de semana. Em uma semana já liquida a questão. Pega um time mais competitivo, um time mais forte, mas aí, para muitos também, é uma briga que vai ter que acontecer. E foi um jogo que o Vasco fez mais duro. Perdeu nos últimos minutos para o time rubro-negro. Então, o Vasco vai decidir sua vida, jogando amanhã com o Resende, e o Botafogo joga com o Audax, que ainda tem pretensões. O Audax quer disputar a Copa Rio e vai jogar precisando vencer. Vai jogar com o comando de Júnior Lopes, ex-treinador do próprio Vasco, auxiliar no Vasco, filho do lendário treinador do Vasco, Antônio Lopes, tem essa motivação. Júnior pegou o time do Audax contra o Madureira no final de semana passado em sua estreia, tentando livrar o Audax aí da questão do rebaixamento, venceu o Madureira e agora tem esse desafio contra o Botafogo. Então, é um jogo difícil para o Botafogo, que talvez não vença. E se o Vasco vencer o Resende, o Vasco vai ser o terceiro. Não dá para jogar com dúvidas. É melhor jogar contra o Fluminense? É melhor jogar contra o Flamengo. E o técnico Zé Ricardo vai levar a campo uma equipe alternativa. Sim, daqueles jogadores que atuaram quarta-feira no vexame de Juazeiro, provavelmente apenas um jogador estará em campo. Bruno Nazário, talvez fazendo a sua função ali pelo meio, porque o time será todo ele reserva. A princípio, por apuração nossa, a gente tem aí uma ou outra dúvida, mas não deve fugir muito disso aqui. Rols, que deve ser o goleiro, ter uma oportunidade. A zaga, Léo Matos, Ulisses, Zé Vitor, zagueiro do Sub-20 do Vasco, e Riquelme. O meio-campo, Yuri, está confirmado. Ao lado dele, Andrei, provavelmente Matheus Barbosa, mas há uma oportunidade também para que Isaac ou Galaça possam jogar, e Luiz Henrique. Esse está confirmado. E na frente, Bruno Nazário e Figueiredo. Deve ser o 11 do Vasco para enfrentar a equipe do Resende. Um time alternativo que o técnico Zé Ricardo vai observar para ver, assim, até para dar uma chance a quem não tem tido muita minutagem. Por exemplo, o Isaac, vai ou não vai? Luiz Henrique começando a jogar. É um jogador importante, não é? Vai dar caldo, não vai dar caldo? E o Andrei Santos começando o jogo. Será que tem uma oportunidade? Riquelme na lateral esquerda. Todo mundo cobra uma vaga para o lugar do Edmar. Vai ou não vai? Figueiredo jogando de centroavante centralizado. Será que vai dar caldo? Enfim, amanhã é o dia de ver essas oportunidades. Para a gente concluir esse boletim, 2 informações. Primeiro, a respeito de Luiz Cangá. Uma polêmica na saída do jogador durante toda essa semana. 2 versões diferentes. Primeiro, de que Luiz Cangá teria saído porque o Vasco não demonstrou interesse em renovar o contrato do jogador. Por isso, e ele também teria sido colocado pelos empresários como uma oportunidade que ele jogaria,
e talvez não tenha sido bem isso que aconteceu. Ele jogou poucas partidas, teve 3 oportunidades, mas o Zé Ricardo preferiu o Ulisses e agora tem Quinteiro como titular. E o Luiz Cangá preferiu sair do Vasco. Uma outra versão dá conta de que o Vasco gostaria de ficar com o jogador, que o Vasco queria ficar até o final do ano com o jogador, mas, a princípio, entrou num acordo. Todas essas situações estão ainda muito contraditórias. O empresário do jogador disse claramente hoje de que o jogador não recebeu apoio no Vasco, não recebeu apoio financeiro, ele teve que ajudar com grana, foi prometido a ele uma situação que não foi cumprida, ele não está jogando e ele queria sair do clube. E o Vasco não demonstrou nenhum interesse em permanecer com ele. Pelo lado do Vasco, a posição é clara. Não, o jogador realmente procurou, queria ter mais oportunidades e, de repente, preferiu sair. E o Vasco argumenta que queria ficar com o atleta, mas também não vai botar obstáculo se ele quiser sair. Mas, a princípio, o interesse, o Carlos Brasil até recentemente deu uma entrevista deixando bastante claro que é um jogador profissional, um jogador que ele estava gostando e que a comissão técnica gostaria que ele renovasse para ficar até o final do ano aqui na Colina. Mas, a princípio, como não era vontade do jogador, mas o Vasco em momento nenhum disse que não queria o jogador. E hoje o jogador deu uma entrevista para um órgão de imprensa do Equador, deixando claro que realmente passou por momentos difíceis, chegou com Covid, perdeu tempo na pré-temporada e que foi bem tratado no Vasco, mas como não estava tendo oportunidade, apesar do Vasco querer ficar com ele até o final do ano, o que contradiz um pouco o que falou o empresário, por isso essa celeuma toda. O certo é o seguinte, Cangá não vai ficar no Vasco, tem treinado porque tem contrato com o clube, mas se pintar oportunidade, tchau e bênção para o equatoriano que teve vida curta aqui na Colina. E para encerrar, informação dada pelos companheiros da Globoesporte.com, confirmada. O meia ofensivo, ele não é ponta, gente, não é jogador de lado de campo, não é um jogador de velocidade que o Vasco está buscando ainda, mas é um meia ofensivo. Lucas Oliveira, jogador de 21 anos, cria do Bangu, que jogou 10 partidas pelo Bangu nesse Campeonato Carioca, fez um gol, 892 minutos jogados, jogou 3 meses na Dinamarca, mas voltou, chegou a jogar ano passado a Série D pelo Bangu, é um jogador que tem mostrado muito talento, muita capacidade, é um jogador meio motorzinho, que corre o jogo todo, lembra muito, apesar da idade ser diferente, o próprio Chay, quando jogou na Portuguesa, aquele jogador de intensa movimentação, no transfer market do jogador tá lá, meia ofensivo, é um jogador que joga do meio para frente, gosta de jogar pelos lados do campo, tem velocidade, sim, é um jogador veloz, mas também sabe dar cadência. É uma aposta. Muita gente dizendo, mas são esses jogadores que o Vasco ainda vai apostar? Pois bem, gente, Chay e Aleph Manga foram exemplos do ano passado, jogadores no mesmo perfil. É um jogador de 21 anos, provavelmente Felipe Maestro também deve ter dado um ok, deve ter dito, olha, bom jogador, pode levar, tendo referências, é muito novo, o Vasco traz como uma grande aposta, mas uma aposta muito mais assertiva do que talvez um jogador do Ipiranga de Erechim, que está à distância, tem números contestados, como era o Eric Farias. Mas, de qualquer forma, é um jogador que o Vasco está trazendo dentro de uma situação de negócio e é um jogador jovem e que o Vasco vai observar na sequência. O que não impede, de maneira nenhuma, do Vasco ainda buscar contratar jogadores. Sim, a direção quer, a 777, que já faz aí uma gestão compartilhada, está sendo consultada sobre o uso desses 70 milhões, parte dele, para poder contratar algum jogador, porque aquilo, a SAF não passou. Pedir dinheiro antecipado para algo que não se sabe se vai confirmar, claro que há um otimismo grande que a SAF seja aprovada no Vasco, mas não está aprovada. E aí, você emprestaria ou você anteciparia o seu dinheiro sem saber se você vai estar no negócio, sendo que você já emprestou 70 milhões? Então essa discussão está sendo feita entre as partes, nessa gestão compartilhada de 2 representantes da 777 e 2 do Vasco, para ver se realmente há uma possibilidade de parte desse dinheiro, porque eles estão aqui fazendo essa gestão compartilhada para mostrar transparência, para saber, esses 70 milhões estão sendo usados em quê? Paga ali, paga colar, porque é aquilo, botou 70 milhões no clube, some 70 milhões. Não, aí eu entro no clube e fica um buraco de 70 porque vocês não usaram, então é do direito deles de entender para onde está indo esse dinheiro, para quem está sendo gasto, já que no futuro eles podem estar dentro de uma gestão. Mas é claro que usar para contratar é algo que está sendo discutido entre as duas partes. Como já informamos aqui, semana que vem,
os cabeças da 777 devem estar no Brasil e esse assunto vai ser muito, sim, comentado, porque falta menos de 30 dias para o início da Série B e o Vasco precisa contratar jogadores que não seja o Lucas Oliveira, que é uma boa aposta, é um jogador que vem fazendo um ótimo campeonato carioca, mas não é desse peso, talvez, que o Vasco precise. O Lucas vem para suprir ali uma necessidade de um meia, de um jogador de motorzinho que possa jogar ali ao lado do Nenê, provavelmente, ou então jogando um pouco mais avançado, mas já se sabe que o Vasco precisa de mais peso, precisa de um jogador mais pesado. E isso vai ser uma discussão que está sendo alinhavada para a semana que vem, quando os executivos da 777 estiverem aqui. Mas nesse momento, confirmada a reportagem da Globoesporte.com, os amigos Marcelo Baltar, Emanuele, enfim, o pessoal todo dando a notícia, a gente está confirmando aqui o Lucas Oliveira, meio ofensivo de 21 anos, vai assinar com o Vasco e vai ser jogador do Vasco depois do Campeonato Estadual, terminando hoje também para o Bangu. Grande abraço! Amanhã estaremos no nosso pré-jogo a partir de 15h15 no canal Atenção Vascaínos para Vasco da Gama e Resende. Esse vídeo, oferecimento da 1xBet. Bom sábado para vocês. Tchau, turma!